Isso aqui é o Face. Alô, alô, estamos chegando. Opa, tudo bem? Hare Krishna, bem-vindos a todos. Esse domingo maravilhoso, um dia depois do Guru Purnima, da lua cheia. A mesma lua cheia auspiciosa continua manifestando sua opulência, sua refulgência aí. Estamos aqui reunidos para nossa live número 189, pessoal. 189. Não, 188. Fui corrigido aqui. Live 188. E muito bem-vindos todos que estão chegando. E já quero dar o recado para o pessoal que está desse lado aqui, que é do Facebook. Se esse pessoal desse lado do Facebook puder vir para esse lado, para o Insta, é melhor, tá? Especialmente hoje, porque aqui no Insta eu vou receber um monte de gente, vou dividir a telinha aqui com um monte de gente, para a gente poder então falar. Hoje nessa live, essa live vai ser diferente, é uma live que a gente vai falar sobre o encerramento do primeiro módulo do curso do Srimad Bhagavatam, primeiro canto. Encerramos a semana passada, vamos começar o segundo módulo no dia 10. Ainda existem inscrições, vagas para todo mundo que não se inscreveu. Então foram 9 encontros. Estudamos esse livro maravilhoso. Olha só que linda capa, Srimad Bhagavatam. Foram 9 encontros e no último encontro, o 9º encontro, seria para tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas, né? Mas, sinceramente, eu acho que tudo foi tão bem colocado e foi fluindo tão bem que no final das contas, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a fazer depoimentos e esses depoimentos foram maravilhosos. Maravilhosos. Então tinham 2 turmas. Uma turma segunda e sexta e a segunda turma terça e sábados. E eram 170 pessoas mais ou menos. Então, muitas pessoas, não fizeram depoimentos, mas foi algo tão incrível, tão emocionante, que a gente decidiu que nessa live de hoje nós vamos continuar esses depoimentos. Por isso que eu pedi para vocês aqui irem para o Insta, porque no Insta a gente pode dividir a tela com as pessoas, né, que ainda não fizeram o depoimento. E olha, eu vou dizer para vocês, foi muito legal, foi tão legal ouvir os depoimentos quanto foram as palestras, o estudo que nós fizemos, os webinários, porque é tão bom ver como esse conhecimento é algo vivo, embora saibamos, né, que se trata de um conhecimento registrado há 5.000 anos, embora também tenha sido registrado há 5.000 anos, é atemporal. Nós estamos falando de algo muito antigo, né? Algo desde sempre mesmo, conhecimento muito profundo, que chegou até nós de uma forma muito sagrada. Isso é bom que a gente entenda isso. Veio através de uma corrente de mestres completamente autorrealizados, imaculados, devotados, pessoas assim totalmente transparentes, instrumentos puros no serviço a Deus, né? Senão esse conhecimento não teria chegado. É o que nós chamamos de parampará, a corrente de sucessão discipular, e nós estamos tendo essa bênção de entrar em contato com o conhecimento pela primeira vez no Ocidente, né? Que foi mantido assim por milhões de anos por uma tradição oral, e há 5.000 anos foi registrado pelo grande sábio Vyasadeva, que é considerado um Shakti Avesha Avatar, ou seja, um avatar, uma divindade que desceu com Avesha, dotado de poder, de Shakti, de um poder específico
que foi registrar esse conhecimento de forma escrita. Inclusive ontem, no Guru Purnima, nós comemoramos exatamente o aniversário, né? O aparecimento desse grande sábio Vyasadeva, que é o guru de todos nós, porque compilou a literatura védica e nós temos acesso a ela devido a esse grande guru Vyasadeva. Inclusive, nesse primeiro canto, como eu expliquei, esse curso, essa maratona, são 3 módulos, porque o primeiro canto são 19 capítulos. E o primeiro módulo nós estudamos os primeiros 6 capítulos, que foram muito importantes, e nesses 6 capítulos ficou claro a posição desse livro, Srimad Bhagavatam, como uma literatura completamente diferente, uma literatura assim, a mais importante de toda a literatura védica. Eu vou resumir o que aconteceu nesse primeiro canto, não todo ele, mas esse ponto que eu estou mencionando. Apesar de Vyasadeva ter compilado os 4 Vedas original, Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda e Samaveda, os Vedas originais que tratam sobre sacrifício, vários rituais de purificação, temas também muito importantes, mas ainda até certo ponto temas básicos da vida espiritual, porque a vida humana ela tem como finalidade 4 objetivos: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma é a religiosidade, mesmo ainda na condição material, com motivações materiais. Uma pessoa começa a ter uma vida disciplinada, seguindo o Dharma, entendendo a sua natureza, o seu Dharma, seguindo os seus deveres, tendo uma vida ética, conectada com as leis divinas, mas ainda visando o segundo item, que é o Artha, o desenvolvimento econômico, e depois o terceiro item, que é Kama, o gozo dos sentidos, o desfrute material, e finalmente vem o último item, que é Moksha, você escapar desse ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, né? Mas ainda assim, esses 4 propósitos, Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou seja, religiosidade motivada materialmente, prosperidade, satisfação dos sentidos e libertação do samsara, são todos ainda temporários e materiais. Até a libertação é material, porque esse moksha é uma libertação também temporária. A pessoa consegue, através de um processo de purificação e até de extinção do ego, sair desse mundo, mas ela não entra no mundo espiritual, ela permanece entre o mundo material e o mundo espiritual, naquilo que as escrituras chamam de Brahman, ou Brahma Jyoti. Depois ela volta, né? Então, mesmo depois de compilar esses 4 Vedas e mais outras escrituras ainda mais avançadas, como os Puranas, como Itihasas, ou como os Upanishads, até o Vedanta Sutra, que é a exposição suprema filosófica, ainda assim, Vyasadeva estava insatisfeito, ele achou que faltava alguma coisa, apesar de ele ter feito um trabalho monumental, e foi quando seu mestre espiritual, ninguém menos do que Narada Muni, o grande mestre Narada, apareceu, e assim, ajudou ele a entender essa sua insatisfação, deixando claro que o trabalho dele tinha sido muito bem feito, mas ele teria que fazer agora uma escritura que fosse diretamente direcionada para o que nós podemos chamar de Atma Tattva e Krishna Tattva. Atma Tattva é a verdade sobre o eu e Krishna Tattva sobre Deus, né? Algo diretamente, esquecer karma no sentido de interesses frutivos, esquecer jnana, que é essa especulação filosófica, inclusive o yoga místico, visando poderes místicos, abandonar tudo isso e ir diretamente para Bhakti Yoga, o serviço devocional amoroso. Então, o Bhagavatam tem uma escritura essencialmente de Bhakti Yoga, que fala diretamente sobre Krishna, revela todos os avataras de Krishna e todo o processo de nos acercarmos a Krishna, de entregarmos a nossa vida a Ele, nos tornarmos conscientes de Krishna e plenamente felizes. E é muito interessante todos esses capítulos que nós já estudamos, né? Porque esse diálogo entre Narada e Vyasa é muitíssimo elucidativo, e ainda mais interessante é quando existe um diálogo muito assim aprofundado sobre esse tema,
que ocorreu entre grandes sábios que viveram também na Terra há aproximadamente 5.000 anos, no final da era anterior, que se reuniram em torno de um outro grande sábio, Suta Goswami, para fazerem perguntas, uma reunião de sábios que estavam preocupados com os acontecimentos que viriam nessa atual era que a gente agora já está vivendo ela, que é a era de Kali, né? Burini Buri Karmani Shrotavyani Vibhaga Shaha Atasado Trayat Saran Samudritya Manishaya Bruhi Bhadaraya Bhuttanan Yenatma Su Prasidati. Entre várias perguntas que eles fizeram, uma foi essa. Burini Buri Karmani, os Vedas são importantes, escrituras infalíveis, né, confiáveis, porém, Burini Buri Karmani tem muitos deveres, tem muitos caminhos, tem muitas prescrições, e eles já haviam dito também que Prayena Payusha Shabhya Kaloas Mindyogejanaha, na era de Kali a adoração de vida será diminuída, as pessoas não vão ter tempo para estudar. Todos os Vedas são muito volumosos, muitas prescrições, muitos deveres, muitos caminhos, Burini Buri Karmani. Então, eles pediram para esse grande sábio, Shrotavyani Vibhaga Shaha Atassador, Trayat Saran. Saran significa a essência. Então eles perguntaram qual é a essência. Samudritya Manishaya. Selecione, por favor, de toda essa literatura extremamente volumosa, qual é a essência. Porque as pessoas, Yenatma Suprasidati, para que o Atma, o eu verdadeiro, Suprasidati, consiga ficar feliz. Qual a essência? O que elas realmente não podem deixar de fazer, né? Assim, vamos diretamente no ponto. Foi isso que os sábios pediram para Suta Goswami. E Suta Goswami era completamente qualificado para responder, iluminado. Vale a pena explicar para vocês e contar um pouquinho que o Bhagavatam original foi um diálogo entre Shukadeva e Parikshit. Shukadeva Goswami, por sinal, é filho de Vyasadeva. E Parikshit é neto de Arjuna, é o último imperador védico que viveu na Terra. Então por conta de uma determinada situação, ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado e teria apenas 7 dias de vida, e ele então foi jejuar no Ganges. E muitos sábios do planeta inteiro e até de outros planetas vieram, se reuniram com ele. E ele fez perguntas muito filosóficas e chegou então o filho de Vyasa, Shukadeva, uma alma eternamente liberada, e respondeu as perguntas de forma muito impressionante. E esse Suta Goswami, que eu estou mencionando, da reunião dos sábios, estava lá, aprendeu, foi um estudante, se iluminou com muita atenção e repassou esse conhecimento para os sábios, né? Então os sábios fizeram essa pergunta que eu já mencionei, qual a essência de tudo? A era de Kali está vindo, vai ser uma era difícil, as pessoas terão uma certa dificuldade, né? Em termos de práticas espirituais, então por favor diga qual a essência. E aí então ele deixou bem claro, Savai Puncham Parodharmo, Dharma, a ocupação paraha, suprema. Savai Puncham para qualquer tipo de pessoa é Yato Bhakti Dokshaje, é serviço devocional, é a devoção a Krishna, Deus, que é Dokshaja, está além do alcance dos sentidos, e para que Yayatma Suprasidati, para que esse eu se satisfaça plenamente a Haitukiya Pratihata. Essa devoção tem que ser Haituki, sem motivação mundana, sem motivação egoísta, e a Pratihata. A pessoa tem que chegar no estado de sabedoria que ela não vai parar de servir. Qualquer situação que ela tiver, a Pratihata significa que ela não vai interromper o serviço. Ela vai atingir um estágio que, independentemente das dificuldades externas, ela consegue se manter conectada, né? Isso é muito interessante. A Haituki, a Pratihata. Então, todo o Bhagavata ensina como a gente pode atingir esse estágio, a Haituki, a Pratihata, sem motivação material e sem também sem interrompermos o nosso serviço, né? Ou seja,
plenamente conscientes de Deus, conhecer completamente essa ciência espiritual profunda que é Bhakti Yoga. Eu tenho dito em muitas lives que, né, através desse processo da gente viajar e palestrar e ser chamado para participar de vários cursos de formação de yoga, a gente vê que o pessoal do yoga está interessado em Bhakti, mas eles pensam que Bhakti é uma coisa meio ritualística, fazer um pujinho aqui, cantar, e aprender, acender uma lamparina, isso tudo faz parte, mas o mais importante de Bhakti, o néctar de Bhakti é a ciência de Bhakti, né? Essa arte científica, essa prática filosófica. Então a filosofia de Bhakti é muito profunda e é o que o Srimad Bhagavatam explica, revela e evidentemente tem as práticas, que aí é uma coisa muito particular, né? Cada um consegue aplicar essa devoção de acordo com a sua própria vida, do seu próprio jeito. É natural que cantemos, é natural que ofereçamos nossos alimentos e tenhamos um altar. São coisas ritualísticas que fazem parte da vida humana, mas o mais importante é a compreensão espiritual, e o Bhagavatam nos nutre com uma compreensão muito profunda e cria essa autonomia espiritual nos praticantes. Inclusive, eu separei aqui um verso, eu vou ler para vocês enquanto todo mundo está entrando. E daqui a pouco eu vou chamar o pessoal aqui do Instagram e quero lembrar de novo o pessoal do Face que está desse lado. Se vocês puderem migrar para o Insta, vai ser melhor, tá? Porque ali no Insta é que a gente vai conseguir dividir a tela com as pessoas que participaram desse primeiro módulo e que vão fazer seus depoimentos. Eu quero até já pedir para o primeiro, que vai ser o Padre Sérgio, porque na sequência, né, que nós estamos fazendo os depoimentos, o próximo seria o Padre Sérgio. E como o Padre Sérgio é uma figura querida aqui do nosso grupo, primeiro que é um padre, né, um padre da igreja anglicana, que se atraiu pela consciência de Krishna, está completamente feliz em estudar o Srimad Bhagavatam, participando de todas as lives, ele e a esposa dele, inclusive a filha também, né? E estão muito assim, inspirados, entusiasmados com a consciência de Krishna, até fazendo o curso para discípulos. Então é muito impressionante, né? E, então eu aproveitei e parei antes dele fazer o depoimento, porque eu acho que vai ser muito legal ouvir o depoimento do Padre Sérgio. Então já peço para ele ficar atento, se ele puder estar aqui no Insta conosco, é só ele pedir para participar, que daqui a pouquinho eu vou então chamá-lo. E eu só vou ler um verso, conforme eu havia dito. Assim, todos os versos são maravilhosos, mas acho que tem um verso aqui muito legal, porque hoje alguém mencionou sobre yoga de manhã na live, né? Que fez o curso de yoga, algum curso, estudou lá toda a prática de asanas e um pouco de filosofia, e não se falava de Krishna, e é incrível, né? Porque Krishna, inclusive no último verso da Gita, ele é chamado de Yogeshwara, o senhor do yoga, e ninguém falou de Krishna no curso, né? Então realmente, né, tem isso, as pessoas estão ali usando mais ligadas ao aspecto físico do yoga, mas eu expliquei que isso também é bom, né? Porque isso também conduz as pessoas de alguma maneira gradualmente a consciência de Krishna. Na Kali Yuga as pessoas estão muito identificadas com o corpo e querendo um pouco de bem-estar, tudo isso faz parte também, né? Então, e aí eu aprendi assim, eu queria achar um verso, estava procurando outro verso, mas achei esse verso, achei muito bom, porque eu lembrei desse levantamento. Eu vou ler para vocês esse verso, então, enquanto já se passaram alguns minutinhos, né? Daqui a pouco a gente começa. Rapidamente, então, é verdade que por praticar a restrição dos sentidos, através do sistema de yoga, podemos nos aliviar dos distúrbios, dos desejos e da luxúria, mas isso não é suficiente para satisfazer a alma, pois essa satisfação se obtém de Bhakti, o serviço devocional à personalidade de Deus. Então, Prabhupada explica muito bem aqui. O yoga visa controlar os sentidos, podemos, pela prática do processo místico, exercícios corporais, sentar, pensar, sentir, querer,
concentrar-se, meditar e finalmente mergulhar na transcendência, é possível controlar os sentidos. Aí ele vai explicando muito bem, mas depois ele diz que sem o serviço devocional, nem o yoga, nem jnana, que é o conhecimento filosófico, mas sem devoção, nada disso pode tornar uma pessoa exitosa plenamente, né? O yoga é bom, o conhecimento é bom, rituais são bons, práticas de caridade, austeridade, sacrifício, tudo isso é muito bom. Mas se nós não desenvolvemos o amor espiritual, sempre vai faltar alguma coisa e o Bhakti se presta para justamente ajudar a acelerar esse processo do despertar do amor espiritual que está latente dentro de todos nós, ok? Então, mais uma vez eu digo, quem estiver aqui e puder ir para o Instagram, por favor, faça isso, senão a gente vai dar um jeitinho de vocês ouvirem os depoimentos, tem muita gente legal, agora eu estou vendo aqui, a Padma Sundari e o Hare Krishna Seva, que são também, que fazem parte, né, e que vão participar aqui, fazendo seus depoimentos também. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Temos mais de 100 pessoas aqui no Instagram e também aqui no Face, né? Vamos achar aqui, deixa eu ver se eu já encontro o nosso grandioso Padre Sérgio. Encontrei um Sérgio Grafite. Tanta gente legal aqui, Marininha Grossi, Deva Kisuta, Alana Yadurani, Aline. Procurando o Padre Sérgio. Me ajuda aí. Cadê você, Padre Sérgio? Tem a Rosana, a esposa do Padre Sérgio. Diz para ele sair e entrar na live de novo e pedir para participar da live sem que ele... Padre Sérgio, é o seguinte, parece que você tem que sair e entrar de novo, e logo que você entrar, você pede para participar da live. Tem uma forma de pedir isso aí, né? Qual é o íconezinho ali embaixo que pede para participar? Aparece uma mensagem assim que ele entra para pedir para participar. Assim que você entra, aparece uma mensagem pedindo para participar, tá? Então, se o Hare Krishna Seva e a Padma puderem fazer esse pedido, aí vocês são o primeiro. Estou vendo aqui o Hare Krishna Seva, Tal Tebúzios, estou vendo a Aline Codesso Mesquita, ou alguém mais. Nós estamos assim, porque nós fizemos isso no Zoom, né? Ainda dentro do nosso curso. E no Zoom funcionou muito bem, né? Aqui ainda não estou vendo ninguém pedindo para participar, não estou entendendo isso aqui. Vamos ver aqui se alguém pede para participar. Esse aqui que eu fiz? Isso. Estamos aguardando alguém aqui. Tem um delayzinho de um minuto, né? Yadurani, Renata, Yadurani, Kunti, até agora. Kunti também pode ser, hein, Kunti? Ou você, Kunti, com Baladeva. Aqui, ó. Temos 9 pedidos. Agora que eu estou começando a entender. Kunti, Silmara, Yoga Sananda, Fred Vidal, Padre Sérgio. Achei o meu amigo Padre Sérgio. Aqui. Que os deuses da internet nos ajudem. Que os deuses da internet nos abençoem. Oi, Padre Sérgio! E a Rosana também. E quem mais está aí? A filhota também. Tudo bem, a filhota eu não conhecia, não. Tudo bem aí? Como você se chama, menina? Como você se chama, Laura? Laura! Tudo bem, que legal, prazer tê-los aqui.
Prazer tê-los aqui e muito bom. Vamos ver, nós estamos orando para que os deuses da internet contribuam com essa nossa noite, porque além de tudo, domingo a internet ainda é mais concorrida, né? Mas então, padre, conta um pouquinho para nós aí da sua experiência com esse curso do Bhagavatam, essa literatura transcendental, e você e a sua esposa Rosana, né? Ok, eu vou tirar aqui o meu fone para que a sua voz saia no meu celular e o pessoal possa ouvir também aqui. Vou tentar fazer um arranjo para que o pessoal do Face possa assistir vocês. Tá jóia. Eu sei, esqueci o rim. Alguma coisa aqui eu já consegui, ó. Pessoal do Face agora já está começando a poder. Deixa eu ver aqui só mais um. Hare Krishna! Hare Krishna. Então vamos lá. Caco, você se comporta, você, menino. Tem gato, tem cachorro, tem papagaio, tá todo mundo aí. É quase um santuário. Isso. Tudo bem, padre? Vamos lá. Em primeiro lugar, reverências. Chandramukha Swami, eu quero deixar aqui o meu testemunho. Depois de mais de 25 anos, né, nessa caminhada, sendo um devoto de Deus, amando a Deus, estudando a palavra de Deus nos escritos sagrados do cristianismo. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, por influência até da Rosana, que já estava fazendo yoga e estudando, recebendo alguns vídeos, na verdade, eu nem assistia. Eu falava assim, lá vem a Rosana com aqueles vídeos daqueles yogis, daquelas yoginis, falando do tal dos Vedas. E até que eu Ali tem um negócio de celular ali, ó. Tripé. E aí fiquei encantado e senti realmente que tudo aquilo que eu estava buscando, tudo aquilo que eu vinha buscando todos esses anos e estudando todos esses anos, estavam completamente exemplificados, esmiuçados, como falam as avós, né? Nos ensinos e nas aulas dos Vedas. E aí comecei a buscar de maneira assim... Deixa eu achar um jeito de deixar ele parado aqui. E sem nenhum rumo, né? Vários vídeos para assistir, até que eu me matriculei até num curso, numa aula e comecei a estudar os Vedas sem saber ainda a diferença de personalistas e impersonalistas, até que um belo dia assisti a primeira aula. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, eu tô só tentando fazer um arranjo aqui para aprender melhor o meu celular, acho que eu tô conseguindo aos poucos. Pode seguir que o pessoal do Face também está acompanhando. Só estou tentando melhorar aqui. Segura aí. Tô indo aos... Fiquei assim, compulsivo. Comecei a assistir todos os vídeos. Quando eu encontrei as aulas dos Hare Krishna. E aí comecei a assistir todas as aulas que eu conseguia de Sua Santidade Srila Prabhupada. Comecei a buscar na internet todos os textos, ouvi muitos vídeos também do Purushatraya Swami,
Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, participamos de um, como se diz, a reunião no templo, acho que é o Mangalarati. Isso, Mangalarati. Mangalarati, ó, tô ficando bom já. Mangalarati, 4h30 da manhã, e fui convidado por uns devotos também para fazer uma oferenda no Vyasa-Puja de Purushottama Swami. E de lá para cá eu não paro de assistir todas as aulas. E aí, obviamente, que as aulas do senhor Chandramukha são assim, as que têm maior quantidade, né? E. Ai, é um gato que quase derrubou. E foi quando nos encontramos, né? Pela primeira vez, eu tive coragem de escrever para o senhor. E no começo, assim, todas as vezes que eu falo a primeira vez com um devoto, eu fico muito emocionado. Você não sabe, eu fico emocionado, eu fico até chorando e sentindo, assim, realmente, me lembrando das aulas de Prabhupada, quando escuto as suas aulas, Maharaj. E eu sinto, assim, que vocês são muito fidedignos, sabe? Não há nenhum tipo de interpretação das Escrituras. Simplesmente é passado aquilo que realmente está escrito, aquilo que realmente foi passado por Prabhupada. E isso foi mudando muitas coisas dentro do meu coração. Por isso que, na primeira oportunidade, com a sua bênção, né, que eu escrevi pedindo se eu podia participar do curso Srimad Bhagavatam, que é o néctar dos néctares, né? Agora eu estou conseguindo me situar um pouquinho mais. E assim, foi muito maravilhoso, né? Porque a gente tem só uma gotinha, né, desse oceano imenso. E isso faz uma diferença enorme, enorme na nossa vida. Então eu tenho sentido já as misericórdias de Krishna nas nossas vidas. E obviamente que ainda me sinto muito infiel, muito pequeno e muito despreparado para poder representar, poder dizer a Krishna tudo o que eu queria dizer, tudo o que eu estou sentindo. Mas eu ouvi até do Senhor que a gente tenha sempre calma e que confie no processo e que, obviamente, como eu sempre tive fé em Deus e também no Guru Jesus Cristo, como disse Prabhupada, isso também foi essencial para mim, porque o carinho, né, que Prabhupada cita a Jesus Cristo e todos vocês foi muito acalentador, né, para o meu coração. Mas assim, dentro essa minha angústia, né, esse meu desespero de tentar fazer tudo que eu preciso fazer para adorar a Krishna, né, eu estou inscrito em todos os projetos aí, rumo às 16 voltas. Nós vamos participar aí do Lapidai, né? E o curso do webinário, eu sou um webinarista. E também nas aulas, né, agora do Govinda, olha que honra, essa aula com o Govinda, né? Govinda é nome de Deus, não é Maharaj? É. E ele tem sido muito carinhoso também com todos os alunos, muito paciencioso. Então, assim, eu quero mais ouvir, né, do que falar. Eu quero continuar aprendendo, porque é isso que eu faço desde que eu tive meu primeiro contato com Deus.
E é isso que eu quero continuar fazendo, se Ele permitir, por toda a eternidade. E sou muito grato a todos vocês, principalmente ao Senhor, porque é muito, eu sei que a vida, né, assim, de um monge como o senhor, aí com milhares de devotos, sabe, assim, os trabalhos maravilhosos, né, a transformação aí de Govardhana, um grande milagre, né, de Krishna, essa terra. Eu tenho acompanhado desde o comecinho, né, como estava aí a fazenda, o sítio, essa terra maravilhosa que Krishna preparou, e o carinho dos devotos com a terra, sabe, assim, o cuidado, fazendo tudo com amor, tudo com, sabe, sem ferir a ecologia, né, os animais sendo bem tratados, sem colocar veneno, sem explorar nada, nem ninguém. Então, assim, é emocionante ver os vídeos de como esse lugar, em pouquíssimo tempo, né, com o trabalho de todos os devotos orientado aí pelo Senhor, e no rumo, né, na ordem de Prabhupada, né, de fazer dessas terras assim bênçãos para as pessoas, né, um lugar sagrado mesmo, né? E estou impressionado com o trabalho de vocês. Eu às vezes eu falo para a Rosana, eu estou cansado. Está cansado do quê? De ver o tanto que o Chandramukha Swami está trabalhando hoje. Porque as pessoas falam assim, não, é um monge, né? Então ele fica lá no mosteiro dele, ouvindo música, rezando, né? Sentadinho, de olho fechado, né? Em cima de uma almofada. Mas não é verdade. A gente vê que o monge Hare Krishna, ele está ali mesmo, né? Além de tudo isso, né? Além da meditação, além das 6 voltas, além de ser extremamente fiel nos regulamentos, né? De não se intoxicar, de não comer carne, de não sexo ilícito, de não jogo de azar, ainda tem uma infinidade de conhecimento, conhece todas as escrituras. O Senhor fala assim, né? Parece que sai do coração, né? E lembra de todos os versos, assim, isso é muito importante para nós. Então, o que eu sinto, né, que eu acho que as pessoas ficam pensando aqui, que é um padre, né, que também estuda e faz, o nosso Deus é o mesmo, né, mas as escrituras que são trazidas pelos Vedas, elas são muito profundas, muito verdadeiras. E elas falam realmente tudo que nós aqui presos nessa terra precisamos fazer para termos esse encontro, né, real, e para conseguirmos sermos assim sempre amantes de Deus e vivemos sempre o adorando. E eu queria aproveitar também para citar já um verso da Bhagavad Gita que tocou muito fundo também no meu coração e que talvez resuma tudo que eu estou tentando falar e não estou conseguindo. E está nos versos 21 e 22. Eu não vou me arriscar, né, em ler o sânscrito, então já vou aqui, ajudado por Sua Santidade Prabhupada, já vou direto no significado. Qual capítulo, Padre Sérgio? É o capítulo 1, versos 21 e 22, a página 52 do Bhagavad Gita, como ela é, aquele que começa a
Arjuna Uvaka. Não sei se é assim que fala. Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Ele disse, ó infalível, por favor, coloca a minha quadriga entre dois exércitos, para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, desejosas de lutar e com quem devo me digladiar nesse grande empreendimento bélico. E Prabhupada dá um significado dizendo que, embora ele seja a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, por sua misericórdia imotivada, estava ocupando esse serviço de seu amigo. E ele nunca fraqueja na sua afeição por seus devotos, motivo pelo qual aqui é chamado de infalível. Então, se fosse só este verso que eu tivesse aprendido em toda a minha existência, já teria preenchido o meu coração de grande devoção por esse Deus que é infalível, mas que nunca fraqueja na sua afeição por seus devotos. E é só isso que eu quero. E ele continue tendo afeição por mim, pela minha família e por toda essa humanidade perdida, né? Como nós vimos essa semana, né? As pessoas aí nervosas e bravas, que não entendem, né? Elas querem ficar à direita ou à esquerda brigando. Mas nós temos que hashtag para dentro e para cima. Muito legal. Padre, muito emocionante ouvi-lo partindo do senhor, né? Uma pessoa que totalmente dedicada, né? Com essa busca, e com certeza a Prabhupada está muito feliz de ver uma pessoa como o senhor se aproximando dessa maneira. E como eu mesmo sempre falo, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ouvir, eu não deixei de ser cristão, eu não deixei de ser espírita, não deixei de ser um yogi. São apenas valores que a gente agrega à nossa espiritualidade. O senhor bem disse, Deus é um, né? E a maneira que ele se expressa na literatura védica realmente é impressionante, né? Uma pessoa que analisa todas as escrituras que tem por aí de forma imparcial, ela vai reconhecer na Bhagavad Gita, sobretudo no Srimad Bhagavatam que nós estudamos, como algo diferenciado, né? A riqueza de detalhes é incomparável mesmo. E além do aspecto filosófico muito profundo, tem esse lado tão amoroso e devocional, como o senhor citou esse verso da Bhagavad Gita, que inclusive nesse mesmo verso, Prabhupada também comenta mais à frente que Krishna não precisa servir ninguém, que na verdade os devotos são servos de Deus, né? Mas existe uma competição transcendental. O devoto quer servir a Deus e Deus também quer servir o devoto. E ele diz que que Krishna sente mais prazer em servir ao devoto do que em ser servido por ele. Uau, isso é maravilhoso, né? Isso é um aspecto muito impressionante, assim, de Bhakti, né? Que é essa questão amorosa mesmo, que a gente aprende com as escrituras e também essa relação amorosa, ela se expande para todo mundo. Não é uma coisa que a gente apenas direciona para Deus, é um estado de consciência, é um estilo de vida que você projeta para tudo na sua vida, né? Então, Bhakti Yoga realmente é aquilo que Jesus sintetiza de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Para chegar a esse ponto, precisamos de todo esse estudo da Gita, de todo o estudo do Bhagavatam, porque senão a gente não vai entender essa síntese tão maravilhosa. De maneira que a gente fica super feliz, Padre. E só uma informaçãozinha que, aproveitando que tem muita gente assistindo, há alguns bons anos atrás, um outro padre, esse da Igreja Católica, também se tornou um devoto e foi morar lá em Nova Gokula, na nossa fazenda,
com a esposa dele em Pindamonhangaba. E ele se tornou o nome dele é Anguiramur, e ele faleceu, ele já era idoso, e ele traduziu livros, e uma pessoa impressionante também. Ele e a esposa, foi muito interessante, era uma pessoa muito no modo da bondade, muito querida, e também plantou lá, trabalhou legal lá. Ele era da Igreja Católica, né? Então eu queria pedir para o senhor, depois eu vou querer que a Rosana fale um pouquinho também, já que ela que foi a culpada transcendental de tudo isso, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho só sobre a igreja anglicana, só para a gente entender um pouquinho melhor a origem dela e, naturalmente, a diferença dela em relação à igreja católica, por favor, tá? E outra coisa, padre, antes do senhor falar, eu, desde que o conheci, eu queria fazer uma live com o senhor, né? E agora estamos fazendo, Cristo satisfaz todos os desejos. E estamos fazendo na hora certa, em alto nível, no horário nobre, domingo. Horário nobre. Legal. Ele sempre faz melhor do que a gente possa imaginar. Isso. Bom, a igreja anglicana, na verdade, é a igreja de Cristo na Inglaterra. Então, segundo a história, aqueles devotos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eram muito perseguidos pelo Império Romano, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles foram perseguidos, eles eram capturados, eles eram feitos de escravos, muitos foram crucificados, muitos foram entregues aos leões. A gente lembra disso nos filmes, né? Nas histórias. Então, a partir do ano 200 da era cristã, esses devotos eles migraram para as Ilhas Britânicas, porque lá eles tinham mais liberdade para poder continuar seguindo a sua fé em Jesus. Então eles formaram o que foi o início da igreja anglicana lá na Inglaterra. Eles tinham já organizado a igreja, já tinham padres, já tinham bispos, já tinham as cerimônias, né, os rituais católicos ou cristãos, na verdade, nem existia a igreja católica ainda. Até que este perseguidor romano, né, o grande imperador do Império Romano, aquele que perseguia e matava os cristãos, ele se converteu ao cristianismo, né? E nessa conversão de Constantino, então aqueles que eram perseguidos passaram a ser da mesma irmandade, né? Mas aí o imperador também continua com a sua, vamos dizer assim, com a sua ganância, né, de querer conquistar o mundo, conquistar as terras. E no ano 400 isso aconteceu. Então a igreja anglicana já tinha 200 anos na Inglaterra. Então quando eles se encontram lá nas Ilhas Britânicas, obviamente que a igreja já católica, já uma igreja mais poderosa, mais rica, que era a igreja do grande imperador agora, ela encontra esses cristãos lá na Inglaterra e eles se tornam uma só igreja. Então a igreja de Cristo na Inglaterra, ela se torna católica romana do ano 400 e fica assim por 1000 anos. Até agora, no século XVI, movido por sentimentos e por teses assim, teológicas, e muitos padres da igreja não se conformavam com o rumo que a igreja estava tomando, com algumas leis, com algumas doutrinas que não eram assim como nós falamos, como nós, os Hare Krishnas, falamos, não era fidedigna, né? Então, assim, muita interpretação das escrituras a favor de um lado da esquerda ou de um lado da direita, esquecendo um pouco, assim, a verdade, o néctar, né? As coisas, porque
isso é muito importante que a gente siga, né, a palavra do mestre, né, do devoto puro, daquele que recebeu realmente de Deus a sua mensagem para ser transmitida nesse mundo. Então, baseada nessa tese teológica, a igreja pede a separação da igreja romana. Mas o rei, que era muito amigo do bispo de Roma, então sempre envolvido ali nas guerras, nas invasões das terras, então a igreja ela participava, né, assim, das conquistas, né, e ele nunca deixava, porque ele vetava sempre essa separação que os padres, os teólogos, os devotos, aquelas pessoas assim realmente de fé queriam que a igreja na Inglaterra se desvinculasse, né, de todas essas situações. E aí por um motivo pessoal, que ele queria uma aprovação do Papa na época e não conseguiu, para anular um casamento, para fazer outro casamento, essas coisas que os reis faziam constantemente, e ele aprovou. Falou, então tá bom, se vocês quiserem se separar agora eu deixo. Então foi um momento que a igreja, ela através de um ato de soberania, aprovado pela coroa inglesa, aprovado também pelo parlamento britânico e por todo o clero da igreja, ela rompe com a igreja católica romana e continua sendo a igreja da Inglaterra até hoje. E com a morte do rei Henrique VIII, quem assume foi Elizabeth. E aí a igreja passa a ser um pouco mais conhecida, né, através dessa rainha, porque ela acaba deixando realmente vamos dizer assim, a teologia da igreja na mão daqueles que eram os mestres na igreja, né? Então assim, aí os bispos tiveram mais liberdade, entendeu? Para que pudessem cumprir aquela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, das Escrituras Sagradas, de ter, sabe, a menos regras, assim, que se tornam, assim, às vezes até regras com um pouco de falta de amor, sabe? Então, a igreja continua vivendo e a partir da Inglaterra, os movimentos aí de evangelismo, né? De os missionários que foram indo pelas colônias britânicas e às vezes de maneira até errada, tentando converter as pessoas. Essa igreja foi se espalhando aí pelo mundo, assim como aqui no Brasil ela chegou também e se espalhou através do sul, né, do Brasil e foi chegar até aqui em Campinas. E como eu sou nascido lá em Bauru, e a minha família é toda católica romana, então, assim, desde de pequeno que eu estou bastante afeiçoado às coisas, assim, da religião. Então, eu escutava a minha avó lendo os salmos e fazendo as rezas dela, todo aquele carinho. Mas aí, na juventude, quando eu comecei a estudar realmente as escrituras e comecei a fazer alguns estudos de teologia, não consegui me encaixar com essa parte doutrinária da Igreja Católica Romana. Né, assim, algumas questões assim apenas de obediência, sabe, sem que haja uma explicação real para aquilo que você deve fazer. E foi até um padre católico romano que falou, olha, esse tem um jeito mais parecido com os anglicanos do que com os católicos romanos. Aí ele me
vendiam alguns livros da igreja anglicana, e eu estudei os livros e acabei me afeiçoando, né, a essa doutrina da igreja anglicana, e acabei fazendo terminando, né, os estudos teológicos e o seminário, né, como a gente fala, com os anglicanos, e fui ordenado. Primeiro diácono, depois presbítero, como se fosse duas iniciações, né? A primeira e depois a segunda. E aí o bispo me mandou lá para o noroeste do estado, né? Quase no Mato Grosso do Sul. Né? E aí a dona Rosana, ela se encantou por mim, né? Mentira. Fui eu que me encantei por ela, mas aí ela resolveu assumir o nosso relacionamento, o nosso matrimônio. E aí mesmo e aí fomos por aí fomos lá para Araçatuba, depois fomos para uma paróquia lá em Pereira Barreto, quase no Mato Grosso do Sul. E conforme o tempo foi passando, né, e eu acabei sendo convidado para vir aqui para Campinas. E estamos aqui há quase uns 15 anos já. Então essa é a igreja da Inglaterra. Muito legal. Como disse a Rainha Elizabeth, né, porque na época da separação de Roma, foi coincidente também com um movimento histórico chamado Reforma Protestante, né? Então ficou assim um dilema na igreja quando ela assume que muitos queriam voltar a ser comandados, né, e dirigidos pela igreja romana, que eram os papistas, e muitos queriam que a igreja rompesse assim, com toda a fé católica e aderisse a esse novo movimento chamado protestantismo. E ela disse, não, nós vamos continuar sendo a igreja da Inglaterra, católica para todas as verdades de Deus e protestante contra todas as mentiras dos homens. Então, com essa via média, ela deu liberdade, né, para que tudo aquilo que tem de bom, né, no catolicismo, que é mais fidedigno, fosse mantido na igreja. E que também as coisas boas que os protestantes trouxeram para essa fé cristã também fossem incorporadas na nossa igreja. Esse é um resuminho assim, breve, histórico sobre o que é a igreja anglicana desse humilde brasileiro aqui. Foi muito bom. Foi muito bom ouvir sobre isso. Com certeza está todo mundo aí, eu estou lendo os comentários, né? A gente é curioso, qualquer coisa relacionada com a história da espiritualidade é atrativo. Essa Rainha Elizabeth aí foi uma grande alma, né? Teve uma visão legal, né? Teve uma participação histórica importante. E só queria falar uma coisa, como vai acabar o horário aqui, porque o Instagram só tem 1 hora. Então, acabando, a gente liga de novo e todo mundo entra de novo, porque ainda queremos ouvir a Rosana e tem muita coisa para a gente falar. Né? O nosso Fantástico de hoje vai até mais tarde, né? Agora, padre, uma coisa legal, né? Uma coisa legal que tem a ver é o show da vida espiritual, né? Uma coisa legal que tem a ver com a gente é que dentro do nosso movimento, a pessoa pode ser um padre, entre aspas, ou seja, um brahmana, um sacerdote, também sendo casado e tendo uma família, seguindo a sua natureza, como acontece no caso da igreja de vocês, porque definitivamente é uma imposição artificial os padres católicos não se casarem, porque isso seria contra a natureza de muitos deles, né? Então tem uma questão também política por trás disso que a gente sabe, né? Pode falar. Não, essa questão é muito importante, né? Porque olha, vai acabar, padre, tem 20 segundos ali em cima.
Por favor, pessoal, vamos retornar, tá? A gente vai acabar, tem 15 segundos, desculpa aí a falta de educação, viu, padre? Mas não teve jeito. E a gente vai acabar e vai retornar para voltar a falar e continuar a nossa grande conversa, que está todo mundo feliz. Acabou agora, então. Vamos à segunda parte. Vem cá, vem cá. Vem cá, ajuda aqui. E aí, pessoal? Quem está aqui assistindo, né? Nós estamos ali conectando de novo, fazendo a parte 2, né? Tá muito legal essa conversa. A ideia original era ouvir vários depoimentos de vários webinaristas, né? Mas parece que não é isso que vai acontecer. Porque realmente, né, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de conversar com um padre que já se coloca como nós, Hare Krishnas, né? E é incrível, né? Porque a própria esposa, a filha, também todos estão ali empenhados nesse mesmo propósito, e é muito bonito ver isso, né? Então estamos conectando ali, agora estamos de novo conectados, então o pessoal vai começar a entrar lá de novo. Tínhamos mais de 20 pessoas lá, né? Espero que elas voltem, gradualmente estão voltando. Então está sendo muito legal a gente ouvir essa... E o padre, né, uma pessoa carismática, né, uma pessoa muito humilde e incrível, né, muito incrível ver alguém assim se aproximando e realmente ele está cantando japa já e a família toda, né, fazendo curso para discípulo, isso já é uma coisa muito impressionante. Então vamos ver se ele vai de novo pedir para... Aqui tem já 5 pessoas que já pediram. Então tem um monte de gente aí para fazer o seu depoimento, né? Mas eu vou dar preferência ainda para ele com a sua esposa para a gente continuar, né? O pessoal está chegando lá, tem já mais de 50. Eu acho que ele já entrou, vamos ver aqui. Isso. De novo, vamos voltar e adicionar. Está chegando lá, eu vou de novo virar para... Espero que vocês estejam conseguindo ouvir, né? Preciso ouvir de vocês aí se está dando para ouvir, tá, pessoal? Aqui, ó. Estamos de volta. Isso! Isso. Eu quero saber se o pessoal do Face está conseguindo ouvir também. Eu acho que estão, sim. Sempre tem um delayzinho, né? Eu estou aqui ajeitando aqui, mas eu acho que está tudo legal. Então, onde paramos, padre? Paramos falando sobre o fato de que na igreja anglicana os padres podem se casar, porque, pelo que eu entendi, o senhor já era um padre quando a Rosana flechou seu coração, não foi? Conta esse capítulo aí, esse capítulo é um capítulo legal. Ela pode contar, né, Sérgio? Ela pode contar essa parte aí, né? Pode contar. Essa parte... Ela vai ter que contar no privado do senhor, mas... Vamos lá. É porque com essa separação, né, da igreja anglicana, da igreja católica romana, essa obrigatoriedade, né, para ser um sacerdote na igreja, você tem que ter um celibatário não opcional, né? Ela caiu. Então muitos padres hoje são casados, têm famílias, né? Inclusive a igreja anglicana ela já autoriza a ordenação de mulheres ao sacerdócio. Muito legal. E nós temos reverendas, né, que dirigem igrejas, temos bispas já, né? Muito legal. Tudo demorou muito, né? Assim, no Brasil mesmo, a gente está falando de uma igreja que recomeçou, vamos dizer, aqui
500 anos, mas faz 20 anos que as mulheres foram incluídas, né, na lei da igreja. Mas tudo na sua hora, né? Tudo no seu momento. Me diga uma coisa, padre, você citou 500 anos. 500 anos coincide com o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que foi o avatar de Krishna dourado, e foi um momento histórico onde Bhakti estava assim chegando com força total no Ocidente também. Então tem esse momento aí de 500 anos, é interessante ouvir isso também. O que aconteceu nesse momento? Então, esse momento foi o momento da separação, né, da reforma inglesa da igreja, e foi também o rompimento de muitos padres e muitos bispos e muitas igrejas, com a própria Igreja Católica Romana, com esse espírito realmente de fidelidade às Sagradas Escrituras. Agora o senhor falando, né, assim, trazendo a memória da gente, assim, o mesmo momento histórico, acredito que acho que essa nuvem de bênçãos, né, que foi espalhada, né, com o aparecimento do Senhor Krishna através de Chaitanya Mahaprabhu, então acho que também trouxe aquelas almas, né, que estavam ali devotadas a Deus, de não se conformar mais, né, com regras e com orientações assim que são contrárias à vontade do coração daqueles que são muito devotos, né? E a igreja, então, depois ela começa a se reestruturar, a se reformar, então ela torna opcional esta questão. Nós temos alguns monges também, né, e frades e religiosos que são celibatários, que fazem por um chamado pessoal essa renúncia, né, como o sannyasi no movimento Hare Krishna. Então, é disso que a gente estava falando, né? Assim, porque se você torna isso uma obrigatoriedade, então você fica assim, às vezes não é da natureza, ou não é do coração, ou não é daquele momento da pessoa, então a pessoa acaba assumindo um compromisso e não cumpre, né? E isso é muito ruim, né? Porque quando a gente faz uma promessa, né, a gente faz um compromisso com Deus, ele deve ser muito verdadeiro, né? Muito fidedigno. Mas isso, infelizmente, assim, a gente não pode mudar as regras de cada instituição, tem a sua orientação, né? Mas a gente vê, né, padre, que de alguma forma não dá para tapar o sol com a peneira. Se a pessoa artificialmente assume uma posição, mais cedo ou mais tarde ela vai ter problema, né? Então, na nossa linha, a gente sabe que a grande maioria vai ter dificuldade de se realizar espiritualmente estando sozinho. A grande maioria vai se realizar dentro de uma instituição familiar, e pode ser que no futuro, no final da vida, aí a renúncia se torne algo natural. Mas o processo todo tem que ser uma coisa completamente natural, espontânea. Então, na Bhagavad Gita tem pelo menos uma meia dúzia de versos que deixa bem claro que qualquer coisa que seja imposta não vai trazer resultado real e não deve ser aceito, né? Então, para nós não tem nenhum problema. Nós temos, inclusive, no nosso movimento, gurus, mestres espirituais, pessoas puras mesmo, santas, casados, sem nenhum problema. E às vezes um casal pode fazer um serviço a Krishna muito melhor até do que uma pessoa sozinha, se ambos, né, um ajuda o outro a potencializar a sua espiritualidade, um protege o outro, é algo muito, muito prático. A gente tem que ser, como o Prabhupada dizia, ele dava 4 diretrizes, né? Quer dizer, os livros são a base, pureza é a força,
propagar esses ensinamentos à essência e a utilidade ao princípio. Então a gente tem que ser útil, temos que entender qual forma que a gente vai ser mais útil. E na maioria dos casos é aceitando uma vida familiar, consciente de Deus. Porque pessoas renunciadas, dando exemplo, no sentido é mais fácil. É mais difícil a gente ter exemplos de casais renunciados e devotados. Isso é muito importante, muito prático. Então é um ponto muito interessante que a igreja anglicana já entendeu há muito tempo, né? E já estão aplicando, acho que estão muito na frente da igreja católica, que vai ter que se render a isso mais cedo ou mais tarde, mas como nós falamos, isso é um problema deles, né? É relacionado com a questão deles, mas é interessante a gente ter mencionado isso também, porque quando o pessoal via Padre Sérgio, né? Aí como aqui no Brasil a igreja católica é muito forte, aí o pessoal não entendia bem, né? Então agora essa explicação acho que foi importante também. E eu queria agora ouvir da Rosana, padre, agradeço demais, a gente vai continuar conversando. E também acabou que a gente nem falou realmente do curso, né, do módulo, da experiência com esse conhecimento que a gente estudou aqui nos últimos, me parece que foram umas 3 semanas, né, que a gente estudou essa literatura transcendental. E tanta coisa boa que a gente pode falar, né? Tanto néctar, né? Agora estou impressionado, padre, que você já está usando até a linguagem Hare Krishna, néctar e fidedigno. E você, o senhor ainda está rezando missa? Como é que é o seu dia a dia aí? Como é que é? Você continua firme aí nos seus deveres? Me explica aí, por favor. Acho que o pessoal deve estar curioso com isso também. Nós moramos aqui em Campinas, no templo da igreja, no templo anglicano. Então, nosso único templo aqui da região é onde nós moramos. Então, a capela, ela fica na parte de baixo da casa, dá acesso à rua. E depois ela tem uma parte inferior, que é ali os anexos da igreja, ali, um salão para reuniões e encontros, e um apartamento aqui em cima da casa, que é a nossa casa. Então, a gente tem a celebração, que é a Eucaristia, né, a missa, que é celebrada todos os domingos, como se fosse um puja, né, para Jesus. Mas estamos na mesma restrição aí da quarentena transcendental e não podendo abrir o templo para receber pessoas de fora, né? Aí hoje de manhã eu fiz até uma oração matutina, né, que a gente chama o ritual sem a Eucaristia, quando a gente faz sozinho. Fiz uma live também aqui no Instagram. E aí até copiei um pouquinho o senhor, porque aí no começo da live eu fiquei cumprimentando as pessoas pelo nome, dando um carinho, né? Tô imitando o mestre aqui, ó. Oi, tudo bem? Como é que vai? Nossa irmã fulano entrou, tudo bem com a senhora? Oi. Né? E até que algumas pessoas entraram. Aí participou um colega meu também lá de São Bernardo do Campo, que é outro padre que trabalha aqui comigo, o reverendo Reginaldo. E aí a gente fez uma oração pelas pessoas e rezamos com eles. E oferecemos uma mensagem do Santo Evangelho, que foi muito bonita hoje, né? Que Jesus fala, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, né, lançai sobre mim as tuas ansiedades, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então, a gente acabou levando um pouquinho de carinho também, né, da palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo aí e que muito apegadas, né,
ao mundo material, e o mundo material está uma confusão total, né? Assim, as pessoas estão achando que o mundo vai acabar, e tem Isso. muita tristeza, a gente tem acompanhado mesmo, realmente, muita dificuldade, mas a nossa função é essa, né? É de abrir a nossa live, abrir o nosso templo e falar de Deus, né? Falar de Deus. E a única coisa que importa nesse mundo é falar de Deus. Isso Dessas mesmo. maravilhas, né? Desse versículo maravilhoso que Jesus disse: lançai sobre mim as vossas ansiedades, e também, né, desse trecho do Bhagavad Gita que eu li no começo, que também fala, né, do amor incondicional de Krishna pelo seu devoto. Não dá para Dessa ver, infalibilidade. não dá para ver nenhuma diferença, né? Eu acho que Jesus nos ajuda a entender melhor Krishna e Krishna nos ajuda a entender melhor Jesus, né? Essa passagem é muito bela mesmo, né? Que fala sobre esse alívio que a gente precisa. A gente usa esse termo de se abrigar no Guru, né? A gente precisa de um refúgio, né? E nesse momento, então, é o momento que eu vejo que muitas pessoas estão buscando esse refúgio. Então, é muito apropriada essa passagem mesmo, é muito bela. E tem tudo a ver. Eu agora, cada vez mais, quando eu ouço, como, por exemplo, na prática do yoga, que a Rosana, acho que foi através do yoga, né? Na prática do yoga, eu acho que não tem nada mais yoga do que o que Jesus fala, que o reino de Deus está dentro de você mesmo, e que você tem que buscar o reino de Deus, que o resto virá como acréscimo, né? E que ele está dentro de você mesmo. Isso é yoga total, isso é consciência de Krishna total. Tem tudo a ver mesmo com o que a gente estudou no Bhagavata e na Bhagavad Gita, de modo que não dá para ver diferença nenhuma, não. Jesus... Não há nenhuma contradição. E mais ainda, né, como a gente falou tanto do impersonalismo, né, a gente vê que Jesus não tinha nenhuma frase impersonalista, ele não tinha nada de impersonalista. Ele era completamente personalista, o devoto, fiel, rendido, representante de Deus, enviado de Deus, direcionando todo mundo para Deus, mas ao mesmo tempo firme na sua posição de guru, né? Firme ali, ó, sem sentimentalismo, assim, ó, coisa muito exatamente como um Vaishnava deve ser. Maravilha, completamente maravilhoso. Então, tem várias hashtags aí, viu, padre? Tem várias hashtags novas aí. Tipo parceria transcendental aqui. Acabei de ver uma aqui. Parceria transcendental, a nossa parceria. Mas diga aí, diga aí. Não, é que assim, eu tenho estudado bastante a história e assim, e tem passagens muito impressionantes, né? Assim, da chegada de Jesus nessa terra, sendo perseguido pelo imperador, que deu uma ordem para matar todos os meninos, assim como também com a chegada de Krishna. Muito parecido, né? Essa parte aí é muito parecida, né? O Caco voltou. Muito parecido. É que tá caindo aqui meu foninho. Herodes e Kansa. Kansa, que mandou matar as crianças, né? Porque sabia que alguém muito especial e muito cheio de amor ia tirar toda a maldade dele, todo o poder que ele tinha. E também a questão da fuga da criança, muitas passagens são assim semelhantes, né? Assim, claro que a gente sabe que os escritos e as escrituras védicas são muito mais antigas, né? Que as do cristianismo, mas a gente se sente bem porque fala assim, nossa, é a ideia, né? É a vontade do mesmo Deus que está agindo nessa terra, né? Para aqueles que tenham olhos, enxerguem, né? E aqueles que tenham ouvidos, escutem, né?
E tem uma passagem que eu gosto muito, assim, que fala que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí todas as vezes que eu participo, mesmo que virtualmente, vejo a devoção, né, os devotos ali adorando mesmo a Krishna, né, em espírito e em verdade. Eu lembro sempre desse versículo, né? E é claro que o conhecimento é muito importante, tem pessoas maravilhosas que estudaram muito, mas estudaram tanto, que acabaram não encontrando ninguém. Então, eu acho que essa questão do espírito e verdade também tem muitas formas de entender, né? Uma delas é Bhakti e Jnana, que é a devoção e o conhecimento, porque a verdade é a devoção também não sentimental, né? A devoção assim, fundamentada numa compreensão filosófica profunda, né? Muito interessante isso mesmo. Eu acho que a gente, aqui já estão até pedindo para a gente escrever um livro junto, viu, padre? Escrever um livro aí. Só de conversar com o senhor, eu já começo a sentir vontade de chorar. Se for escrever um livro, eu desmaio. Não, e o legal, padre, é que a gente está muito próximo, né? Assim, Santa Isabel e Campinas é 1h30, 2 horas. 108 quilômetros. Quanto? 108. 108? Pois é místico. Ok, então. Muito obrigado. E aí, Rosana, queremos ouvir de você. Queremos ouvir um pouquinho a sua experiência, a sua história, a sua relação aqui com yoga, como começou todo esse namoro com Krishna e esse triângulo amoroso aí, Krishna, Padre Sérgio e Rosana. Boa noite a todos, reverências Maharaj. Eu era praticante de Hatha Yoga já há 4 anos aqui em Campinas e o Sérgio ia me levar até o instituto, ia me buscar, mas nunca entrava e eu era completamente assim, apaixonada pelo yoga, pelo Ayurveda, pelas aulas, pelos mantras. E existia um grupo de estudos de Vedanta e eu um dia fui convidada a participar e participei do grupo de estudos e cheguei em casa falando: olha, eu vou participar de um grupo de Vedanta lá no instituto. E o Sérgio falou: nossa, o que é isso, né? O que é isso, né? Eu falei: eu não sei, mas eu vou, né? Eu sinto um chamado e eu vou. E depois o Instituto fez um retiro na época de Corpus Christi sobre yoga. E o Sérgio falou: não, eu não vou nesse retiro. Isso é coisa de vocês lá. Eu sou cristão, não vou nesse retiro. Eu fui e voltei assim, mais apaixonada ainda. Falei: nossa, encontrei a minha tribo, né? Mas todo um respeito pelo marido, pelo matrimônio, pela igreja. Então, eu fui falando aos poucos para ele, né, o que era o Ayurveda, porque eu estava entendendo sobre o Vedanta, sobre os asanas. Eu fui passando esse mundo a conta-gotas em doses homeopáticas, para não chocar mesmo, né, eu sentia, eu percebi a sensibilidade dele. Ai, não, mas nós somos anglicanos, e o que é o yoga? Será que é uma religião? Será que não vai atrapalhar a sua fé? E eu falava assim: bom, eu tenho entendido melhor as escrituras bíblicas com o Vedanta, com o yoga, e passagens que eu não entendi até agora, e tem clareado a minha parte cognitiva. Eu tenho entendido muito bem quem é Jesus e quem eu sou. E um dia eu passei um vídeo para ele sobre Vedanta e ele demorou uns 3 dias para assistir o vídeo. E eu falava: já assistiu o vídeo que eu te enviei, né?
E às vezes, assim, eu estava estudando no quarto, assistindo alguma live de algum mestre de Vedanta ou de Yoga, e eu falava para ele, né, olha, esse mestre de Vedanta é maravilhoso, né? Ele olhava assim, né, meio assim, né, acho que você está falando grego para mim, né? E eu falava, olha, né? Era sânscrito. Nossa, era muito assim, inatingível para ele, mas eu mandei um videozinho bem básico, alguma coisa assim, bem para principiantes mesmo, né? E quando ele ouviu, assistiu o vídeo, né? Ele falou assim, nossa, você falou de mim para esse mestre do Vedanta, ele está falando comigo, você falou de mim para ele. Aí eu falei, não, eu não tenho acesso, ele é o mestre do Vedanta, estudou na Índia, eu não falei de você para ele, né? Ele falou, mas ele está falando sobre a minha vida, né? E através desse vídeo, ele foi aprofundando mesmo no YouTube, e, nossa, ele começou a chorar e falou, nossa, mas é muito lindo isso. Então eu levei para o instituto para praticar o Hatha Yoga e foi muito engraçado porque o nosso mestre no instituto ficou muito emocionado, falou, nossa, Padre Sérgio, que honra receber o senhor aqui no nosso instituto, e ele fez 1 ano de asanas e fazia os asanas melhor do que todo mundo lá no instituto, né? Quase que fez os asanas mais difíceis, né? E eu falava, nossa, eu estou aqui há 5 anos, não consigo fazer essa postura ainda. E você já chegou lá dando show nos asanas, né? Ele já se sentia em casa, né? Já era, assim, o habitat natural dele no instituto. E aí, um dia, ele encontrou o Purushatraya Swami e assistiu algumas aulas do Purushatraya. E ele falou, olha, eu encontrei uma pessoa assim, realmente meu coração parou, né? Acho que eu encontrei o Hare Krishna e os Vaishnavas, e eu falei, nossa, e agora ele aprofundou mais ainda, por conta própria. E aí um dia a Laura fez uma excursão para o Peru, e eu falei para ele, nós vamos deixar a Laura em Viracopos com o grupo da escola, que eles iam fazer uma apresentação pela América Latina. E eu fiz uma reserva para a gente numa pousada lá em Paraty. Você vai conhecer o Purushatraya Swami. E ele só chorava naquele lugar, ele não conseguia falar. Eu também chorando. Ele não conseguiu trocar uma palavra com o Purushatraya Swami, só chorava. E, enfim, depois ele encontrou o Senhor e aí ele foi aprofundando, comprou o Bhagavad Gita e foi estudando cada vez mais, e aqui estamos nós, né? E você está se formando no Ayurveda, né? Ah, sim, eu faço uma formação com o Dr. Ruguet em Uberlândia já há 1 ano e meio. Então, a nossa casa é bem assim eclética. Alimentação Ayurveda, Mahaprasada, o Mahamantra, o Pai Nosso. É uma casa assim bem ecumênica e eclética. Eu vi que no altar tem Krishna, tem Jesus, eu vi a foto de Krishna mais de uma vez, né, que vocês colocaram aqui, né? Muito legal. Sim, sim. Com certeza está todo mundo aí super. Estou vendo ali, Krishna, estão vendo, pessoal? É maravilhoso mesmo. É maravilhoso ouvir tudo isso, muito impressionante. E, bom, a gente está super assim, ansioso para se encontrar, né? Super ansioso para acabar, ansioso no bom sentido, transcendente. Caravana do Padre Sérgio. Agora, o Padre Sérgio que colocou essa pilha, né, na internet aí da gente visitar. A ideia primeiro era hashtag Caravana Govardhana, aí eu brincando falei, olha, agora é hashtag Caravana do Padre Sérgio, né? E todo mundo tá dentro aí da caravana do Padre Sérgio para vir para... Já mudou, viu, mestre? Hã? Agora é
Caravana do Padre Hari. Já a coisa da aperfeiçoou mais ainda, né? Caravana do Padre Hari. E como é que foi agora, falando assim, dando uma resumida, porque realmente já foi muito tempo, e aí o curso do Bhagavata, o que vocês diriam sobre o curso, esse estudo que nós fizemos do Srimad Bhagavata, que aí é a escritura top, né? Como o senhor disse, os jargões, né, que assim, são muito elucidativos, né? Eu ficava ouvindo, porque além da Bhagavad Gita, além de todos os Vedas, além do Vedanta em si, tem uma escritura, o Srimad Bhagavatam, que é o néctar do néctar, né? É o supremo conhecimento, e aí no começo é tudo meio assim, muita informação, né, muitos nomes e muita dificuldade, mas aí eu falei, puxa vida, néctar do néctar, né, então se o néctar já é maravilhoso, imagina o néctar do néctar, né. Então eu me inscrevi no webinário, foram 9 encontros, né, e como eu salientei, né, essa aula tão fidedigna, né, tão pura, e assim, não assim, falando o que todo mundo fala, né, lógico que as pessoas são encantadas, né, com o Guru, mas assim, foi muito boas aulas, né, assim, porque as palavras fluem de uma maneira assim muito real do seu coração e muito fiéis à escritura, e se a gente tenta ler sozinho, realmente até eu que estou acostumado há décadas já, né, de estudo e de aprofundamento de escrituras e textos, não é fácil, mas ali, né, na nossa turma da manhã, né, ali depois da acolhida transcendental, né, do carinho que o senhor dá aos seus alunos, né, aos seus devotos, aí a coisa fica séria, né? E a escritura é falada de uma maneira poderosa mesmo, né? E assim, muito clara, né? Então assim, querer ser muito místico, assim, mas realmente ela transcende, né, assim, o nosso intelecto. Então ela clarifica. Então assim, aí a gente fica meditando durante a semana naquela aula e aquilo vai abrindo, aí vai fazendo link com as outras aulas, vai tirando dúvidas. Por isso que às vezes até quando abre assim para perguntas, né, eu falo assim, eu não tenho nem o que perguntar nesse momento, né, assim, porque as dúvidas foram respondidas naquele tema ali na aula, né? E é só o começo, né? Porque foi só o primeiro webinário. E depois pelos testemunhos maravilhosos, né? De tanta gente, né? Assim, mesmo aqueles principiantes que chegaram agora, também como alguns devotos e devotas que já estudaram a mesma escritura, já há anos estão estudando e também ficaram maravilhadas, né? Porque cada aula parece que vem um ensinamento novo, né, no coração da gente. É sensacional. E é simples ao mesmo tempo, né? Eu já leio, né, já estudo há décadas e eu mesmo lendo e comentando com vocês e tentando explicar, porque o grupo era heterogêneo, né? Como o senhor disse, tinham pessoas completamente novas e pessoas que já tinham lido. Então eu tinha que dar meu jeito de agradar gregos e troianos, né? Mas realmente é muito impressionante, parece que a gente está lendo tudo novo e assim, as compreensões vão se aprofundando, não tem limite, é um ascendente eterno, né? A consciência de Krishna, e muito bom mesmo
a gente vê Prabhupada como ele é, como você tem dito, né? Essa coisa de fidedignidade que os próprios devotos têm a Prabhupada. Prabhupada passou isso para a gente porque ele tem aos mestres antecessores, e essa é a grande diferença da gente estudar o conhecimento védico dentro de uma escola. Como eu sempre menciono, se alguém quer se tornar, por exemplo, um médico, e ele é sério nesse propósito, ele vai procurar uma universidade que tenha formado bons médicos, que ele tenha uma garantia. Não uma universidade que abriu agora ontem e que nunca formou ninguém, né? Então, mesmo o estudo do Vedanta, o estudo do conhecimento védico, quando você conhece uma escola que formou milhares de pessoas que desenvolveram essa devoção por Deus, essa entrega, essa devoção, essa humildade, essa fidelidade, né? Isso realmente faz toda a diferença e dá uma garantia. Então, Prabhupada representa essa escola maravilhosa, né? Que é o Parampará, essa sucessão discipular. Então, eu acho que é realmente maravilhoso Krishna ter enviado Prabhupada para nós. E Prabhupada, assim, foi assim, muito impressionante o trabalho que ele fez, continua a fazer, e essa revolução espiritual que o Bhagavatam tem promovido e continua promovendo, individual e coletivamente. E nesse momento a gente tem visto, né, agora descobrimos esse programa de lives. Eu mesmo nunca tinha feito nenhuma live antes da quarentena, e agora vamos, no final de semana que vem, a gente vai completar 200 lives, é muita live. Não sei de onde eu tirei, não sei de onde eu tirei tanta coisa, ou melhor, eu sei, né? Foram dos livros de Prabhupada. Mas o que eu quero dizer eu fiquei muito impressionado que tem mais de 50 pessoas novas, como vocês, que entre aspas são novos dentro da nossa linha, que estão até fazendo curso de discípulos, estão querendo cantar japa, já estão começando a cantar. Muito impressionante, né, o que está acontecendo nesse momento, apesar da gente também estar triste de ver assim, essa lição que Deus está dando, muito dura por um lado, mas por outro lado ele está amparando, ele está revelando coisas impressionantes. É um momento muito místico, né, que a gente está atravessando. Aí tem milhares de perguntas aqui, milhares de perguntas que eu nem vou ler, porque aí não vai dar, né? Não, realmente, assim, esse é o sentimento mesmo, né? É o sentimento de um momento muito difícil, assim como também o momento que Prabhupada chegou no Ocidente, também era um momento muito difícil. Lógico que não eram problemas de saúde, mas tinha guerra, né? Os jovens também, sabe, estavam meio perdidos, buscando, de alguma forma, sabe, que a humanidade, muitas vezes, pela falta de Deus, ela acaba dando um basta, né? Ou Deus dá um basta também na bagunça, vai lá e quando o pai chega lá e desliga, acende a luz e acaba com a festa, né, da molecada, e fala, ó, todo mundo agora desabaixa esse som, desliga essa porcaria, para de beber essa porcaria aí, vai todo mundo embora dormir. Então, eu acho que a gente se sente assim, né? Tem que receber esse espírito de Deus mesmo. Mas é impressionante o sentimento, né? E muitas vezes eu vejo o que está acontecendo com essas lives e com o testemunho das pessoas que estão centenas e às vezes milhares, 200 lives, né? Vezes 200 pessoas que assistiram no dia, mas durante a semana deve ter milhares de visualizações. É muito parecida a energia com o movimento quando o Prabhupada começou a disseminar, né, a mensagem de Krishna. E as pessoas foram simplesmente sentindo Deus naquela mensagem e foram se aproximando. Pelo menos é assim que eu me sinto. Todas as vezes que eu escuto, que eu vejo um devoto de Prabhupada, assim como o senhor, eu consigo sempre sentir a presença dele nas palavras, né, no ensinamento, né? Não é assim, que eu vejo. Não é assim, eu vejo a mensagem e seguimos, né? Porque estamos seguindo a Deus, né?
É isso que a gente essa fazendo. Prabhupada deixou tudo tão claro, ele deixou uma base filosófica tão profunda que realmente os devotos representam mesmo o Prabhupada. Isso que o senhor tem falado é verdade. Eu também senti isso dá confiança da gente participar, né? Não tem oba-oba. Como você mesmo falou no começo, eu cumprimento todo mundo. E aí, Nila Madhavinha, Nila Madhavona, aquela coisa. Mas aí quando começa a aula, aí o negócio é sério, né? É muito sério, né? A gente sente mesmo. E agora, padre, a gente vai terminar esse livro muito lindo que a gente está lendo, que é o Narada Bhakti Sutra. Eu fiz todo o cálculo, a gente vai terminar domingo que vem, que completa 200 lives. Eu quero bolo, eu quero festa, eu quero língua da sogra, eu quero festa. E aí na segunda-feira nós vamos começar uma coisa muito legal que eu quero aproveitar e já convidar todo mundo para realmente participar, que é o Lapidar 21 dias. Lapidar é um projeto que eu já tenho desenvolvido, o próprio nome já é autoexplicativo. A ideia é que somos um cristal, né? A ideia do Cristo, né? Que está dentro da gente, que é o diamante, que precisa ser lapidado, nem precisa explicar, muito clara a ideia, e o processo é exatamente esse processo de lapidar. Então nós vamos ter 21 dias, eu acho que vai ser maravilhoso, se até agora essas lives já estão transformando pessoas, né? Eu acho que a gente vai ter 21 dias para lapidar nossas vidas e também incentivar o pessoal a tentar, assim, esse desafio de aumentar o número de japa, porque muita gente, ultimamente, está todo mundo me perguntando coisas práticas, né? Sobre japa, sobre altar. Então o pessoal já está querendo ir além da filosofia, o que é muito bom, o que é extremamente bom. E no pacote final, né, padre, ainda inventei aquela última, que é Krishna Live Social Club, né? Que é uma comunidade... uma comunidade virtual que a gente quer criar para poder suprir as necessidades que todo mundo tem para poder praticar cada vez melhor, mais e melhor, né? Então acho que a gente está na direção certa. Agradecemos os deuses da internet por proporcionar isso tudo. Tem um arranjo divino por trás de tudo isso. E quero aproveitar e convidar, e até queria ver se vocês recomendam esse curso. Aproveitar o marketing aí do padre e da esposa do padre, porque ainda queremos botar mais pessoas, quanto mais pessoas puderem participar. E depois a gente vai disponibilizar os 9 webinários, né, do primeiro módulo, que são os 6 primeiros. E só para avisar vocês, nós temos... Aqui a bateria aqui do celular está começando a querer acabar. Tem só 5%. Esse segundo livro, Padre Sérgio, vai ser melhor ainda, viu? Tem alguns capítulos impressionantes. Tem um capítulo que são as orações da Rainha Kunti, algo assim muito impressionante. Acho que a gente vai ficar muito feliz mergulhando nesse néctar dos néctares, o néctar supremo, e todo mundo aí está convidado a participar. E fora isso, ainda tem os kirtans, né? Essa coisa de cantar, é uma coisa maravilhosa. Bhakti Yoga tem esse triângulo, né? Que é a filosofia, o canto e a praçada, né? Ou seja, é nocaute, né? É difícil a pessoa escapar dos 3, né? Eu quero saber se a imagem aí continua boa, porque aqui já escureceu um pouco por conta da bateria, mas ele foi buscar, ele correu lá para buscar. Tá ótimo. Tá bom, então, vamos continuar. Continua alto e claro. Legal. O som e a imagem tá maravilhosa. Não, eu acho que é esse sentimento puro mesmo, assim, que a filosofia vai trazendo, vai se refletindo também na vida prática, né, no corpo, né, na vontade de praticar os rituais, de saber aquilo que deve ser feito. E assim, como o Prabhupada disse, e o senhor também sempre fala, né, essa nossa era que vivemos, né, a era de Kali,
através dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, quer dizer, já veio tudo mastigado e pronto para nós, né? Já está mais fácil, né? O problema, padre, o problema é que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Porque tá demais, tá tudo muito acessível, né? É só desejar. A única coisa que a gente precisa é querer esse amor a Deus, né? Prabhupada colocou a gente na porta do mundo espiritual, a porta tá encostada, é só entrar. Só que a gente tem que saber que se a gente entrar, vai ter que deixar para trás algumas coisas, né? É uma porta acessível, mas também, nas palavras de Jesus, é uma porta estreita, né? Você tem que se moldar àquele tamanho e entrar nas bênçãos de Deus, né? O ego não passa, né? O ego não consegue passar. Por isso que as pessoas não entram, né? Muito. Ih, deu ruim aqui. Desligou. Mentira. Acabou a bateria. Pessoal, meus amigos, acabou a bateria aqui, ó. Algo aconteceu. Ou então foi ele, não sei, porque tá aparecendo, eu tô aparecendo ali. Acabou a bateria. Mas como é que eu tô aparecendo ainda? Aqui, ó. Esse é o reflexo. É o reflexo. É só o reflexo aqui que estava aparecendo porque o pessoal acha que a gente poderia ficar muito tempo ainda, mas também a bateria acabou. Já foi 1 hora, quase 2 horas de conversa, né? Eu acho que vamos marcar outras lives. Eu quero até aproveitar e pedir desculpas. Agora tem pouca gente aqui, porque tem muitas pessoas que queriam ainda fazer o depoimento, né? A minha ideia era que cada um falaria um pouquinho, mas eu acho que todo mundo vai entender, né? Que realmente foi uma oportunidade muito legal a gente falar com o Padre Sérgio, né? E agora ele está tentando aí reconectar, mas eu acho que já deu, né? Vai gastar uns 2 minutos. Vai gastar um tempinho ainda para recarregar, mas foi muito legal. Deixa eu ver aqui, todo mundo feliz, né? Todo mundo aqui, assim, falando várias coisas interessantes, mas a grande maioria estava ali, mesmo ali, participando no Insta, né? E a bateria acabou. Tudo bem, pessoal? Estou vendo aqui o pessoal mandando coraçãozinho. Tem aqui a Giana Vescosi, ou Vescov, não sei, mandando um monte de coraçãozinho. Ela é lá de Ubatuba. Marlete Mirabai. Regina Lopes, vamos fazer o curso, né, Regina? Lúcia Geraldo. Divyang. Isabela Simão. Pode tentar. Ele vai puxar uma extensão que tem aqui embaixo. Eu tenho que levantar? Talvez, né? Acho que tem que sair daqui, né? Deixa eu sair. Ele está tentando pegar uma extensão aqui, pessoal. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, ó. Deu? Conseguiu já. Conecta aí de novo a tomada da luz. Algo aconteceu que desconectou a luz. Hoje foi uma coisa diferente aí. Essa luz tá boa, não tá tranquilo, não precisa se preocupar com isso não. Tá bom assim, pra você. Estamos tentando aí carregar o celular para poder ligar de novo, tá? Então a Mirabai está perguntando o próximo webinário, acho que até já responderam, né? Responderam? Você respondeu, Ananta? Sim.
Acabou, eu acho que já deu. Porque a pessoa deve ter já saído, né? Eu vou concluir aqui e tentar ligar de novo, tá?